Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, o quarto domingo da Quaresma, dia 27 de março. A palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo do 1 ao 3 e depois do 11 até o 32. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximaram-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Jesus então contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, põe de um anel no dedo, sandália nos pés, trazei o novilho cevado, matai, comamos e festejamos. Pois esse meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado, e começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouvia músicas e danças. Chamando um servo, perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não quis entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para eles mata um novilho cevado. Mas o pai disse: filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é teu é meu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma passagem bem grande, a famosa passagem que é conhecida como filho pródigo, mas que deveria ser chamada do pai pródigo, porque o pai que é o misericordioso, o filho apenas se arrependeu. E meditando essa passagem, nós podemos chegar a ponto de dizer o que uma vida longe de Deus pode fazer com a gente. Olha aqui o reflexo de uma vida sem Deus. Devassidão, perda de tudo, pecado, prostituição, uma vida devassa. Uma vida de devassidão, uma vida de pecado. Uma vida podre, apodrecida. O pecado nos apodrece. O pecado faz com que nós não tenhamos mais uma felicidade na alma, porque o pecado, nós não enxergamos o mal que o pecado faz na nossa vida, porque o pecado ele faz um mal para a alma. O pecado mata a alma. Às vezes as pessoas festejam, aproveitam, entre aspas, a vida, porém você nunca vê aquela pessoa feliz. Ri com todo mundo, brinca, mas no dia depois da festa e da brincadeira, vem a depressão pós-pecado. E a depressão pós-pecado é terrível. Ela deixa a nossa vida acabada. Nós não temos forças para levantar, e não é
por que estamos cansados de uma noitada, mas é porque nossa alma sangra por dentro. E aqui, uma coisa tão linda que eu vejo nessa passagem é que quando o filho então se arrepende, é óbvio que acabou o dinheiro, ele não tinha mais condições de viver uma vida regrada ao pecado, porque o pecado nos custa caro. Não só a parte humana, de alma, espiritual, mas o pecado custa caro financeiramente falando. E ele se viu numa situação de extrema pobreza, então resolveu, arrependido de tudo que tinha feito, preciso focar nessa parte porque ele se arrepende daquilo. Ele fala, eu vou voltar para o meu pai, mas ele não precisa mais ser meu pai. Se ele me tratar como um empregado, tá ótimo. Isso é humilhação, arrependimento. E quando o pai o vê, corre ao encontro. Olha a dimensão disso que nós temos que ver, como a misericórdia de Deus ela é fantástica para a nossa vida, porque o pai, quando ele vê o filho, Deus, vamos falar claramente, Deus, quando ele vê um filho arrependido que quer tornar a voltar a comunhão com ele corre ao encontro da pessoa. Ele veste a pessoa com a melhor túnica, com o melhor anel e com a melhor sandália, porque Deus nos reveste sempre com o melhor. O mundo não tem o melhor para mim, para você, Deus tem. E quando nós vamos ao seu encontro de coração aberto, arrependidos de levar uma vida errada, Ele vem e nos dá o melhor. Ele nos reveste com o melhor. O mundo faz com que nós nos percamos. Percamos no pecado, percamos no mundo. Porém, Deus aguarda o nosso retorno. É isso que é a mensagem para mim, para você. Talvez somos bons católicos, como o filho mais velho. E às vezes sentimos raiva porque um irmão pecador recebe uma graça e nós que estamos diante de Deus não vemos o sobrenatural agir na nossa vida, nós que estamos sendo fiéis, por exemplo. E se eu estou sendo fiel, um irmão que às vezes não tem essa fidelidade que eu tenho, mas tem um coração contrito, arrependido, e que diante de Deus alcança a graça, se arrepende e alcança a graça, fala assim, mas aquele conseguiu a cura e eu precisando não consigo e eu estou sendo fiel a Ti, Senhor. E nessa situação, Deus fala assim, meu filho, você está comigo desde sempre. Você é herdeiro do meu reino, é herdeiro do céu. Não se preocupe com uma festa, aqui com uma vaca, com um novilho que foi morto para festejar a volta do teu irmão, porque ele estava morto no pecado, ele estava condenado à morte e hoje ele voltou para casa, ele vive, ele se libertou do pecado para voltar a ter comunhão comigo. Precisamos festejar, há mais festa no céu por um pecador que se converte do que pelos 99 que já estão no caminho certo. Porque a pessoa retorna ao seio de Deus. Está no caminho certo, amém. Somos herdeiros da graça, herdeiros de Deus. Está no caminho errado e voltei. Não, gente, toda evangelização é para trazer as ovelhas perdidas. A evangelização ela não é para buscar aquele que já está no caminho certo, porque aquele que já está no caminho certo já está no caminho certo. A evangelização é para trazer quem está no caminho errado.
Porque a palavra aqui é clara para mim e para você. Aquele que está no caminho errado está morto. É inferno. Necessita de uma restauração, necessita de uma conversão, necessita de uma metanoia, de uma mudança de mente, uma mudança de vida, um arrependimento sincero. Quando isso acontece, Deus vai ao encontro e nos reveste com o melhor. Mas é claro, irmãos e irmãs, houve aqui um arrependimento. Houve um desejo sincero no coração de voltar à casa do Pai, de mudança. Por isso, finalizando já essa meditação, para não ficar muito grande, se faz necessário o arrependimento. Existe a realidade do céu, existe a realidade do inferno, e o arrependimento, a mudança de vida, a conversão, ela é necessária para que alcancemos o céu. Sem arrependimento, sem mudança de vida, infelizmente não há um outro caminho sem ser a perdição. Por isso que Deus fala, estava morto, voltou à vida. Entendeu? Pecado, a vida errada é morte. A mudança de vida, a conversão, o caminho correto, vida. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.